João, capítulo 4, o Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e eu lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e venha cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque já tiveste 5 maridos, e agora o que tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os discípulos e maravilhavam-se de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas, ou por que falas com elas? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe, porventura, alguém algo de comer? Jesus disse-lhe: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente Cristo, o Salvador do mundo. Vamos falar todos juntos esse finalzinho? E sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Vamos falar novamente? E sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém.
Glória a Deus. Vamos pensar sobre esse texto, sobre a história da mulher samaritana, uma história linda, como eu falei, que inspira a arte, inspira os seus sonhos, as suas imaginações. Aliás, alguns textos bíblicos parece que foram preparados para isso. Moisés, atravessando o Mar Vermelho, não só o Walt Disney representou muito bem naquele desenho, mas que imagem é essa que poderia ser pintada e representada, e filmes já foram feitos, a multiplicação dos pães, a crucificação, a história da mulher do fluxo do sangue e essa mulher samaritana. O texto bíblico diz que Jesus está sendo perseguido pelos religiosos, porque ele estava batizando mais pessoas que João Batista. Então ele decide sair da Judéia e vai para a Galileia. E nesse caminho ele encontra com essa mulher à beira de um poço, troca um diálogo com ela, apresenta água viva. Ou seja, o texto vai se desenrolando até que os samaritanos têm um encontro com Jesus e entregam sua vida a Jesus. Esse texto não é só bonito tão somente porque ele nos inspira a imaginar e pensar como foi realmente aquela situação e como foi aquele momento, mas ele também, nós poderíamos dizer que ele é robusto teologicamente. No que se refere à teologia, ele tem muitos aspectos da teologia aqui dentro, muitas áreas da teologia dentro desses versos que nós lemos, do verso 1 ao verso 42. Por exemplo, nós podemos encontrar aqui facilmente a cristologia. O que significa a teologia da cristologia? É o estudo da pessoa de Cristo. Nós encontramos lá no verso 6, o texto bíblico dizendo que Jesus estava cansado. Jesus, quando nós estudamos a pessoa de Cristo, nós vemos que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Jesus se cansa como qualquer outro homem se cansa. O texto bíblico pode já dizer que Jesus é tentado, que Jesus se cansa, que Jesus chora, que Jesus passa por tudo aquilo que todo homem passa nesse mundo. Jesus passou também. Jesus foi tentado em todas as coisas. Jesus é apresentado em Hebreus capítulo 2 como sendo um homem que passou por tudo aquilo que nós passamos. Nós olhamos também e vemos lá no verso 19, o texto bíblico apresentando que Jesus é um profeta, outro aspecto da cristologia, do estudo da pessoa de Cristo. Quando ela diz assim, olha, quando Jesus revela a ela que sabe que ela teve 5 maridos e o que ela tem agora não é dela, ela diz assim, olha, vejo que tu és profeta. É um outro aspecto da cristologia, Jesus sendo apresentado como um profeta. Messias, lá no verso 26 também, quando ela diz, olha, no verso 25 ela diz assim, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse, eu sou, outro aspecto da cristologia. Jesus sendo apresentado como Cristo, como o próprio Deus. Nós vemos que esse texto, ele também é um texto bonito, importante, robusto teologicamente, porque ele apresenta alguns dos aspectos da cristologia de Jesus como sendo Cristo. Claro que não apresenta todos os aspectos desse estudo a respeito de Cristo, mas alguns aspectos são apresentados. Na verdade, uma teologia só pode ser confirmada quando nós encontramos em vários lugares na Bíblia textos que vão confirmar o mesmo raciocínio, o mesmo entendimento. É o mesmo princípio que foi usado para juntar os livros da Bíblia. Algumas dos critérios para a junção dos livros da Bíblia era a história de uso pela Igreja do Senhor. Era a unicidade, era um outro aspecto da junção do cânon, do livro, da régua, da vara de medir, dos livros que nós entendemos como o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento é o mesmo utilizado pelos judeus. Esse mesmo princípio da unicidade também deve ser entendido quando nós vamos formar uma teologia. Então basta você entender que quando nós olhamos para esse texto, Jesus, a teologia de Cristo é apresentada aqui como Jesus que é humano, como Jesus que é profeta e como Jesus que é o Messias também. Você também vai encontrar um outro princípio importante nesse texto. Está lá no verso 20 e o 21. A teologia da adoração. Quando você vai estudar teologia da adoração, quando você vai estudar adoração, eu lembro no seminário, nós tivemos um professor de teologia da adoração, e quando o primeiro texto que ele abriu, no primeiro dia de aula, foi João capítulo 4, e é exatamente o momento onde há aquela discussão, Senhor, onde devemos adorar? Devemos adorar no nosso monte, onde nossos pais adoraram, ou devemos adorar no monte onde os judeus adoram, em Jerusalém? E Jesus vai trazer alguns princípios ali importantes, como, por exemplo, a questão do local não ser um local santo de adoração.
de não existir um local exclusivo para adoração. Nós vamos ver esse princípio sendo ensinado ali por Jesus, importante. Jesus exclui o local especial de adoração. E ele, quando fala no versículo 4, que Deus procura os que o adorem em espírito e em verdade, ele está apresentando uma adoração centrada em Jesus Cristo. Ou seja, a teologia da adoração, a teologia de Cristo. A missiologia nós encontramos aqui também. Quando Jesus está voltando, seus discípulos estão voltando de Samaria, trazem a comida, ele diz que tem uma comida para comer, que é fazer a vontade do Pai, e ele diz, olhem a terra branca para a ceifa. Jesus olha para Samaria como sendo uma tremenda campo para a ceifa, para a semeadura, e no final, quando nós lemos lá no 42, os samaritanos vão dizer, olha, vemos que você é o Salvador do mundo, porque os judeus tinham o entendimento de que o Messias viria para eles com exclusividade, mas o texto bíblico vai apresentar um Jesus que veio para todo o mundo, não somente para os judeus, e essa é uma palavra utilizada, é um verso onde os samaritanos dizem a respeito de Jesus isso. Ou seja, existem princípios importantes aqui nesses versículos que nós lemos, que vão servir de textos para a formação de algumas áreas da teologia que são importantes quando nós vamos estudar sobre Deus, sobre a pessoa de Deus e sobre todos esses aspectos que são importantes. Mas eu queria destacar algo que não é o tema central segundo o Evangelho de João, porque o Evangelho de João tem um tema central, que é apresentar Jesus como Deus. Por isso que no verso 1 vai dizer assim, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas eu queria pensar de maneira rápida, de maneira breve, sobre algo que é muito importante nesse texto, que talvez não seja o tema central segundo o contexto do livro do Evangelho de João, mas que eu vejo como significativo nesse texto, que é a história de salvação dessa mulher. Tem dois nomes muito complicados em teologia, né? Amartiologia e sortiologia, mas deixa isso para quem quiser estudar um pouco mais sobre teologia. Mas, quando nós olhamos para a história dessa mulher, que tem um encontro com Jesus, eu gostaria de pensar com você de maneira simples, mas profunda e bíblica sobre esse encontro. Primeira coisa que eu gostaria de pensar é que existia ali um pecador, enrolado, afundado, perdido nos seus pecados. Entenda bem, irmãos, essa mulher era uma mulher, como o texto bíblico diz, não diz o nome dela, mas diz que ela era uma mulher samaritana. E nós já ouvimos por diversas vezes, mas vale a pena ressaltar, que uma pessoa samaritana pertencia a um povo de Samaria, e esse povo era tido como imundo, era um povo rejeitado pelos judeus, porque no período de separação entre o reino do norte, do povo de Deus, e o reino do sul, esse reino do norte, eles, quando se separam, eles colocam a sua capital Samaria, levantam lugares de culto para que o povo não pudesse ir a Jerusalém, levantam sacerdotes que não eram sacerdotes consagrados para adorar no santuário, e esse povo de Samaria, esse povo do reino do norte, depois que é invadido pela Síria, sobram apenas algumas pessoas miseráveis em Samaria, pobres, sofridas daquela invasão, da destruição do seu reino. Então o rei assírio vai mandar para lá algumas pessoas de outros povos para casar e ter filhos com aqueles povos, com aquele pessoal de Samaria. Então eles têm filhos mestiços, eles adoram a outro Deus, eles não creem em todas as escrituras, eles creem só no Pentateuco, ou seja, eles têm tudo para ser um povo realmente rejeitado pelos judeus, porque eles distorcem a adoração, não aceitam todos os textos bíblicos. Os samaritanos eram rejeitados pelos judeus, de fato. Essa mulher era uma mulher que não bastasse ela ser samaritana, ela tem uma vida completamente enrolada. Ela tem uma vida enrolada. Por que ela tem uma vida enrolada? Porque ela tinha tido 5 homens. Ela tinha tido 5 homens e o 6º que ela estava agora não pertencia a ela. Ela era uma mulher samaritana. Ela tinha uma vida mergulhada no pecado. E o pecado havia trazido para ela consequências muito sérias, consequências terríveis sobre a vida dela. É uma observação que é feita, diz que o texto bíblico vai dizer que na 6ª hora do dia, foi quando ela foi para aquele local ali, pegar água no poço. 6ª hora do dia significava meio-dia. Meio-dia não era o horário
que as pessoas iam buscar água no poço para beber água, iam buscar água nos poços, né? Porque era um sol de meio-dia, as pessoas ou iam muito cedo ou iam no final da tarde. Mas aquela mulher, os comentaristas vão dizer que ela foi provavelmente naquele horário, porque era um horário que tinha poucas pessoas, onde ela poderia estar sozinha. Geralmente você ia acompanhada no poço, para um ajudar o outro a abrir o poço, pegar a água, mas ela estava sozinha no horário que tinha pouca gente. Muito provavelmente os comentaristas falam que é por causa da vida que ela estava vivendo. Aquela mulher estava vivendo com um homem que não era dela, ou seja, ela merecia ser apedrejada. Aquela mulher estava envolvida num pecado que estava trazendo a ela o isolamento, que estava trazendo a ela um estilo de vida onde ela estava fugindo da presença das pessoas, onde, como o texto bíblico vai dizer, vai apresentar um pecado chamando outro pecado, um abismo chamando outro abismo, e assim é o pecado na vida do homem. Aquele que inicialmente ele prova, ele experimenta, e ele acha que ele está no controle, e que quando ele quiser ele para, quando ele quiser ele deixa de praticar, quando ele quiser ele não faz mais. É assim o pecado, ele vai seduzindo, vai abraçando, vai tomando conta da vida da pessoa, dos hábitos, do pensamento, do estilo de vida. Quando a pessoa vai ver, ela está completamente mergulhada no pecado. E o pecado nada mais é do que desagradar a Deus, errar o alvo, ir contra a vontade de Deus. Essa mulher vivia assim. Essa mulher vivia uma vida onde o pecado que gera a morte já tinha tomado conta da vida dela. O texto bíblico vai dizer em Romanos 3:23, que todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Assim vivia essa mulher. Assim muitos têm vivido hoje em dia. Assim muitos têm decidido viver nesse mundo, nas práticas do pecado, agarrado ao pecado, não se importando com aquilo que Deus se interessa, não se interessando em viver uma vida agradável aos olhos de Deus, mas envolvido nos prazeres, em tudo aquilo que o mundo tem a oferecer. E o que o mundo tem a oferecer é ilusão. E o que o mundo tem a oferecer não é nada mais do que ilusão para a vida do homem, e vai gerar morte. Porque o pecado gera morte. O pecado gera morte. Primeira coisa que vemos nesse texto que eu gostaria de destacar é que existia ali uma mulher em pecado. Certamente, isso seria redundante, porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, mas ela vivia na prática do pecado. E existe uma grande diferença entre você ser pecador e você viver na prática do pecado. Todos pecam, não há quem não peque, mas existem aqueles que vivem na prática do pecado, e a prática do pecado gera morte. A morte espiritual, muitas vezes a morte física. Essa mulher é um exemplo típico de uma pessoa que, ao se envolver com o pecado, ela se envolve com um, se envolve com o segundo homem, com o terceiro, com o quarto, com o quinto. O que ela está agora não pertence a ela, é o pecado enrolando a vida da pessoa, embrulhando a vida da pessoa, tornando ela escrava, e ela não consegue mais caminhar, se livrar daqueles hábitos, daquelas práticas que ela colocou em sua vida. Segunda coisa que eu vejo nesse texto, é um Deus que ama. Segunda coisa que eu vejo nesse texto, é um Deus que ama. O texto bíblico vai dizer que Jesus saiu da Judeia e foi para a Galileia. E ele tinha 3 caminhos que ele poderia seguir. Ele poderia, se você olhar no mapa na sua Bíblia para essa região, você vai ver que ele poderia ir para o lado do mar Mediterrâneo, que era Cesareia, para o lado esquerdo do mapa. Ele poderia ir por ali para chegar até a Galileia. Ele poderia atravessar o Rio Jordão e ir pela Pérea para chegar à Galileia. Ou ele poderia seguir reto e passar pela Samaria. O bom judeu, praticante de sua fé, ele não iria por Samaria. Ele iria contornar, mas ele não passaria por dentro de Samaria, porque Samaria para ele era imunda. Mas Jesus manda ele e seus discípulos irem lá buscar comida. E Jesus vai até aquele local, e o texto bíblico vai dizer no verso 4, o seguinte: e era-lhe necessário passar por Samaria. O texto bíblico vai dizer que era necessário Jesus passar por Samaria. Como foi dito hoje pela manhã pelo pastor André, a Bíblia, as coisas não foram acontecendo por acaso, Jesus não falou por falar, e não foi assim, né? Veio e de repente Jesus falou. Também Jesus não passou por passar,
Jesus não entrou em Samaria por entrar. Jesus foi até Samaria ter um encontro com aquela mulher. Um Deus que ama, eu vejo nesse texto bíblico. Eu vejo um Deus que é a expressão da mensagem do Evangelho, que é o Deus indo até o homem, não o homem vindo até Deus. Um Deus que olha o homem em pecado, enrolado no seu pecado, não conseguindo se livrar, sofrido, começando a se isolar, começando a viver uma vida onde ele não quer mais estar na presença das pessoas, porque o pecado vai levando a pessoa ao sofrimento cada vez mais profundo. Mas Jesus vai até aquela mulher, naquele local, e era essa imagem, Marcelo, que eu gostaria que fosse pintada, era Jesus ali, com aquela mulher talvez com água, enquanto Jesus falando, a água caindo, e ela ouvindo, olhando nos olhos de Jesus, e Jesus dando uma atenção a ela, e algumas coisas surpreendem. Jesus fala com uma mulher, Jesus recebe água de uma samaritana, Jesus senta sozinho com uma mulher. Isso não eram práticas normais, mas Jesus vai até aquela mulher que precisa ser liberta e salva. Essa é a mensagem do Evangelho. É um Deus que não teria por que vir a esse mundo salvar um homem como nós, salvar um pecador, um homem tão pequeno como nós, mas ele via seu Filho Jesus, por amor a você, que enquanto não entregar a sua vida a Jesus, vai viver uma vida em que o pecado, o abismo, vai levar a um outro abismo, sua vida cada dia mais vai sendo conduzida e enrolada nos valores desse mundo e no pecado, e o pecado gera morte. Mas Deus te vê, Jesus te vê, Ele vai ao seu encontro. Ele senta ali, ele conversa com aquela mulher e ele confronta aquela mulher. O amor não exclui o julgamento, como nós aprendemos aqui. O amor não exclui o confronto. Jesus senta com aquela mulher e Jesus começa a questionar ela dos seus relacionamentos que estão errados. Jesus começa a conversar com ela sobre a água, porque ela tem um entendimento de que ela não consegue entender a água viva. Jesus pede pela água e ela responde, e ele diz: olha, se você soubesse que eu tenho água viva, que eu poderia te dar, e sairiam rios de água viva de dentro de você. Jesus apresenta a ela algo muito mais profundo. A água, são dois aspectos apresentados ali, né? A água que Jesus oferece, a água viva, e a água aquela mulher, que é a possibilidade que ela tem de beber aquela água ali e se saciar. Mas qualquer um de nós sabemos que você pode beber 1 litro de água, daqui a pouco você vai estar com sede novamente. Mas o texto bíblico vai dizer que a água viva que Jesus tem a oferecer é uma água que faz jorrar dentro de você uma fonte inesgotável de paz, de alegria, de segurança, de contentamento. Somente essa água pode trazer isso. Jeremias, capítulo 2, verso 13, vai dizer que o meu povo errou em 2 coisas: cavou cisternas rotas, tentou armazenar água, me desprezou, me rejeitou e cavou cisterna rota, ou seja, tentou dar o seu jeitinho, tentou armazenar a sua água e me rejeitou. Nós olhamos esse texto e vemos exatamente isso. Uma mulher que tenta dar o seu jeito, uma mulher que tem a compreensão de que beber daquela água é o que vai trazer vida a ela, mas Jesus tem algo muito mais profundo a oferecer a ela. Talvez você seja esse tipo de pessoa que esteja tentando dar um jeito na sua vida, tentando caminhar por caminhos onde você entende que são os melhores caminhos, são os caminhos certos a serem seguidos, e você tem sempre um jeito a dar, você sempre justifica as suas ações, você sempre justifica a não tomada de decisão, você sempre tenta dar um jeito para não se comprometer com o Senhor. Mas o que o Senhor tem, o Senhor confronta aquela mulher e diz: olha, se você soubesse quem está aqui e que a água que eu posso te dar, você me pediria água viva e do seu interior fluiriam água viva. Jesus confronta aquela mulher. Segunda coisa que nós vimos é um Deus que vai em direção à mulher perdida, à mulher em pecados. E a terceira coisa que nós podemos destacar aqui, e última coisa, é o pecador arrependido. Terceira coisa que nós podemos destacar é o pecador arrependido. Quando nós olhamos o texto bíblico, vai dizer que aquela mulher, quando Jesus conversa com Jesus, ela vai até a cidade, chama várias pessoas, essas pessoas vêm, ouvem Jesus, e depois elas dizem para aquela mulher: não é mais porque você falou, mas é porque nós vemos que realmente Ele é o Salvador do mundo.
vemos que realmente Ele é o Salvador do mundo. Eu não sei por que você veio aqui essa noite, eu não sei o que te conduziu até essa noite aqui na nossa igreja, mas eu sei que Jesus veio até o teu encontro. Jesus te oferece essa noite água viva, salvação, paz, num mundo todo enrolado em pecado. Irmão, fala sério, olha para esse mundo, que esperança há para esse mundo? As grandes nações tiveram que se dobrar diante de um vírus. As nações, a economia das grandes nações estão quebradas. Países que eram considerados as grandes economias do mundo estão se curvando, estão quebrando. Pessoas que nós não imaginávamos que pudessem adoecer e morrer, morreram de uma hora para outra por causa de um vírus. Nós não somos nada. Esse mundo e seus valores são valores pequenos demais, frágeis demais. A água que esse mundo tem a oferecer é uma água que você vai beber e a sede vai voltar ao seu coração, e você vai beber e vai voltar novamente, mas quando você experimentar, quando você entregar a sua vida a Jesus, quando você se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus Cristo, como diz lá em Atos capítulo 3, verso 19, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, e venha assim um tempo de paz em Cristo Jesus. Arrependei-vos e convertei-vos. Essa noite é uma noite onde eu gostaria de apresentar a você um Jesus que vem até o teu encontro e te oferece água viva, te oferece paz. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, eu gostaria de orar por você. Eu gostaria que o irmão Alex estivesse tocando um cântico. Eu gostaria que todos fechassem seus olhos, curvassem sua cabeça. Eu gostaria de orar pela sua vida. Porque esse texto bíblico não é somente um texto lindo de Jesus indo em encontro a uma mulher e transformando a história da vida dela e de um povo, de algumas pessoas. Não é um texto que nos apresenta vários aspectos de Deus, de seu amor, de Cristo, de missões, mas é um texto que fala do amor de Deus por apenas uma pessoa. Ele vai ali ter um encontro com uma pessoa. Da mesma maneira, o Senhor Jesus vem até essa noite a você, oferecer a você água da vida. Basta que você se arrependa dos seus pecados e entregue a sua vida a Ele, reconhecendo Ele como o Senhor de sua vida. Essa é uma decisão que é tão séria, que eu gostaria de orar com você nesse momento. Eu gostaria de, junto com você, entregar a vida a Jesus, para que Ele possa te livrar desse pecado que tem te escravizado, que tem te acorrentado, que tem te oprimido. Jesus quer transformar a sua vida essa noite. Jesus quer transformar a história da sua vida. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor a vida das pessoas que estão aqui, ó Pai. Certamente existem pessoas aqui, ó Pai, que não entregaram a sua vida a Ti ainda. Como o texto bíblico apresentou, Deus, estão enroladas em seus pecados, estão presas no pecado que gera morte, no pecado que gera escravidão, no pecado que gera a morte espiritual e muitas vezes a morte física. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, quero pedir por eles, para que essa noite possa haver salvação de almas, possa haver aqueles que bebam dessa água viva, como são convidadas a beber lá em João capítulo 7, quando o Senhor convida, venham, bebam da água. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que haja salvação de vidas essa noite, ó Pai. Que o Senhor encontre morada nos corações que vieram aqui sedentos, clamando por libertação, clamando por uma nova história de vida, clamando por um novo caminhar. Ó Deus, só o Senhor pode fazer isso. Nenhuma mudança de hábito, de comportamento, de estilo de vida pode proporcionar isso. Somente Jesus pode gerar um novo homem, pode formar um novo homem.
Que essa noite, ó Deus, possa haver salvação de vidas em tua casa. Que essa noite, ó Deus, possa haver pessoas aqui que tomam uma decisão ao teu lado e que decidam viver para o Senhor. Visite, ó Deus, cada coraçãozinho aqui, ó Pai, em cada aflição que tem vivido. Visite, ó Deus, aqueles nossos visitantes que estão aqui, que nós não conhecemos e não sabemos nem mesmo se entregaram a sua vida em algum momento. Mas, ó Deus, se não, que esse seja o momento, ó Deus, onde, ó Jesus, o encontro seja inevitável, que a entrega seja inevitável, porque o Senhor está aqui, ó Pai, vindo ao encontro dEle. É a oração, ó Deus, que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, ó Pai.